Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 109 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 19 ao 22 do primeiro livro das Crônicas. Vamos à leitura? Capítulo 19. Davi derrota os amonitas e os sírios. Depois disso, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então Davi disse: Serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou mensageiros para consolar Hanum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon, a Hanum, para o consolarem. Mas os príncipes de Amon disseram a Hanum: O Senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam, destruam e espionem a terra? Então Hanum pegou os servos de Davi, rapou a barba deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Alguns foram e contaram a Davi o que tinha acontecido com aqueles homens. Então o rei enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer: Fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça de novo, depois venham para cá. Quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, Hanum e os filhos de Amon pegaram 34 toneladas de prata para contratar carros de guerra e cavaleiros da Mesopotâmia, dos sírios, de Maaca e de Zobá. Contrataram 32.000 carros de guerra, bem como o rei de Maaca e a sua gente. Eles vieram e acamparam perto de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam para a batalha à entrada do portão da cidade, porém os reis que vieram estavam à parte no campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. O resto do exército ele entregou a Abissai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Joabe disse a Abissai: Se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte, vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele e travaram batalha contra os sírios que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiram, também eles fugiram de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros e chamaram os sírios que estavam do outro lado do rio Eufrates. Sofaque, comandante do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo Israel, passou o Jordão, foi ao encontro deles e se pôs em ordem de batalha. Depois que Davi tinha feito isto, os sírios lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel e Davi matou os condutores de 7.000 carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos sírios e matou Sofaque, o comandante do exército. Quando os servos de Hadadezer viram que tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Capítulo 20. Davi conquista Rabá. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, foi e sitiou Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha peso de 34 quilos de ouro e que havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi, e da cidade ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela e os fez trabalhar com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Gigantes mortos pelos homens de Davi. Depois disto, houve guerra em Gezer contra os filisteus. Foi então que Sibekai, ou Uzatita, matou Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra batalha contra os filisteus. Elanã, filho de Jair, matou Lami, filho de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate.
Havia ali um homem de grande estatura que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes eram os descendentes dos gigantes em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Capítulo 21. O levantamento do censo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Vão e levantem o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: Que o Senhor seu Deus multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos de meu senhor? Por que meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel, depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Davi escolhe o castigo. Tudo isto desagradou a Deus e por isso ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus dizendo: Cometi um grande pecado ao fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolha o que você quer. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor, causem destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: Estou muito angustiado. Porém, é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então, o Senhor enviou a peste a Israel, e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para a destruir. Quando estava por destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, retire a sua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Davi falou para Deus: Por acaso não fui eu que mandei contar o povo? Eu é que pequei e fiz esse mal. Mas estas ovelhas, o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o teu povo para castigá-lo. Davi edifica um altar na eira de Ornã. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o jebuseu. Davi foi, segundo a palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Ao voltar-se, Ornã viu o anjo e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu Davi, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Davi disse a Ornã: Dê-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu devido valor. Então Ornã disse a Davi: Que o rei meu senhor a tome para si e faça dela o que bem quiser. Eis que dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais para a lenha, e o trigo para a oferta de cereais, dou tudo. Porém o rei Davi disse a Ornã: Não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi pagou a Ornã por aquele lugar 7 quilos e 200 gramas de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. O lugar do templo.
Naquele tempo, ao ver que o Senhor lhe havia respondido na eira de Ornã, o Jebuseu, Davi ofereceu sacrifícios ali, porque naquele tempo o tabernáculo do Senhor, que Moisés havia feito no deserto, e o altar do holocausto estavam no lugar alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Capítulo 22. Davi faz preparativos para edificar o templo. Davi disse: Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Davi deu ordem para que fossem reunidos os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros que preparassem pedras lavradas para a construção da casa de Deus. Davi ajuntou ferro em abundância para os pregos das folhas dos portões e para as junções, bem como bronze em abundância que nem foi pesado, além de madeira de cedro sem conta, porque os homens de Tiro e de Sidom que a traziam a Davi em grande quantidade, pois Davi dizia: Meu filho Salomão ainda é moço e inexperiente, e o templo que será edificado para o Senhor deve ser sobremodo magnífico, para nome e glória em todas as terras. Portanto, vou providenciar o necessário para a construção. Assim, antes de morrer, Davi providenciou materiais em abundância. Ordens de Davi a Salomão. Então Davi chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Davi disse a Salomão: Meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra na minha presença. Eis que lhe nascerá um filho que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão, e nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Este edificará um templo ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você, a fim de que você prospere e possa edificar a casa do Senhor, seu Deus, como ele disse a seu respeito. Que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento, para que, quando for rei sobre Israel, você guarde a lei do Senhor, seu Deus. Então você prosperará, se tiver o cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito de Israel. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem fique assustado. Eis que com muito esforço preparei para a casa do Senhor 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata, e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também preparei madeira e pedras, cuja quantidade você pode aumentar. Além disso, você tem um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros e peritos em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro, que não se pode contar. Portanto, mãos à obra, que o Senhor esteja com você. Davi ordenou a todos os chefes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: Não está com vocês o Senhor, seu Deus? E não é fato que lhes deu paz por todos os lados, pois ele entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita diante do Senhor e diante do seu povo. Agora, disponham o coração e a alma para buscar o Senhor seu Deus. Preparem-se e comecem a construir o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esse templo que será edificado ao nome do Senhor. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.